Olá, meu nome é Fagner Dantas e esse é o Prazer em Conhecer, seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. Então, se você gosta de ler livros, compartilhar ideias e conhecer pessoas, você está no lugar certo. Então já se inscreve no canal, aciona as nossas notificações e, se gostar desse vídeo, já deixa o seu like. Essa aqui é a segunda parte do nosso panorama literário de 2023. Então nós já fizemos a primeira parte com os 8 primeiros livros, essa parte aqui teremos mais 8 e a parte final mais 8 e o meio, que, como eu disse, foram 25 livros e meio lidos em 2023, e na terceira parte eu vou explicar por que desse meio, tá? Mas aqui nessa parte vamos falar de mais 8 livros. Mas antes disso, eu queria fazer algumas pequenas correções, e essa é a vantagem de gravar esses livros em sequência, né? Eu estou gravando logo depois de ter gravado a primeira parte, e revisando aqui o texto. Eu não edito meus textos, meus vídeos, obviamente, né? Vocês percebem que é um vídeo, acionei o play e vamos que vamos. Então, nesse caso, eu verifiquei depois algumas pequenas falhas que aconteceram no primeiro vídeo, na parte 1 do Panorama Literário 2023, e eu queria fazer algumas pequenas correções. Alguns acréscimos, que eu acho que são acréscimos importantes, enquanto dica de livros, né? Esse vídeo aqui ele sempre é um vídeo cardápio, é um vídeo que tenta trazer o máximo de possibilidades de leitura, o máximo de dicas de leitura, de sugestões de leitura, para vocês que estão aí do outro lado. Então, achei importante trazer aqui algumas referências, como eu sempre coloco, né? Eu apresento os livros que eu li, ou aquele livro que é do interesse do vídeo especificamente, mas sempre menciono os outros livros que estão aqui na biblioteca e que também podem ser do seu interesse. Então, nesse caso, eu vou fazer algumas menções a livros que, quando eu escrevi o roteiro do primeiro vídeo, foram mencionados, e eu acabei que naquela vontade de realmente passar tudo para vocês, numa quantidade grande de informações, em um tempo mais reduzido possível, né, apesar que os vídeos ficam com 30, 40 minutos, mas eu não dei essas dicas a mais, essas sugestões a mais, e eu acho que é interessante. Eu vou retomar aqui essas dicas que estavam lá para serem colocadas no vídeo da primeira parte e acabaram não sendo colocadas. Então quero retomar aqui e também fazer duas correções de dados que foram passados. Vou fazer primeiras correções, que eu acho que é mais tranquilo, e depois eu passo para as sugestões a mais, antes da gente entrar na nossa pilha de livros. Eu não vou mostrar para vocês aqui, para não mexer na câmera, mas nós temos uma pilha de livros aqui, que certamente, além dos livros lidos, tem muita referência, tem muita dica extra de livro, além dos 8 que a gente vai comentar aqui com um pouquinho mais de detalhes. Mas com relação às correções da primeira parte do nosso panorama literário, eu queria mencionar aqui o ano do livro do Leonardo da Vinci, O Impasse da Democracia no Brasil. Eu mencionei que o livro é de 2019 e, na verdade, verificando aqui as anotações, o livro é de 2016. Isso, inclusive, faz mais sentido com relação àquela questão do pós-fácil que eu comentei com vocês, de que ele tinha imaginado que os impasses não levariam à crise institucional, e, tendo visto o impeachment da presidente Dilma em 2016, o livro sendo lançado em 2016, ele teve que, de fato, fazer um pós-fácil, depois da conclusão do texto original do livro, para poder acrescentar nessa edição. Então, essa correria, vamos dizer assim, é porque o livro foi lançado em 2016 e não em 2019, como eu me referi ali, como eu comentei no vídeo anterior. Uma outra correção importante é também com relação ao nome do personagem principal do livro da Socorro Racioli, né, A Cabeça do Santo. Eu tinha mencionado que o nome do rapaz era Miguel, e na verdade o nome dele é Samuel. Só conferindo aqui para não errar novamente. Aqui, nosso Cabeça de Santo, exatamente. Então eu tinha comentado que era Miguel, e na verdade o nome do personagem principal, do protagonista do A Cabeça do Santo da Socorro Racioli, é Samuel, perfeito? Então, feitas as duas correções, eu queria agora fazer os acréscimos, né, que eu tinha comentado, que estavam aqui no roteiro para a parte 1 e acabei não fazendo, mas acho interessante, primeiro porque são excelentes livros, né, que eu estou trazendo para além daqueles que eu comentei. Então fica aqui mais algumas dicas para vocês. Eu comentava que no livro do André Lara Rezende, foi o primeiro livro que nós lemos em 2023, Os Limites do Possível, ele, além de fazer uma ampla análise econômica, né, sobre os desafios que o Brasil tem, os desafios que a questão do crescimento tem, né, os limites do possível estão relacionados aí à primeira parte do livro, onde ele traz artigos sobre justamente essa coisa dos limites do crescimento econômico, dos limites sociais, os limites ambientais. Então, aí que está os tais dos limites do crescimento. Então, nessa eu comentava que, além dessa importância, dessa temática, que é uma temática super importante, ele também trazia um outro aspecto interessante, que era o comentário sobre livros. Então, eram artigos que, eventualmente, a partir de um comentário de um livro, ele desenrolava, ele desenvolvia
uma discussão um pouco mais ampla. Então eu queria trazer aqui 2 livros que ele cita lá no Limite do Possível e que aí encadearam outros livros que eu tenho aqui na biblioteca que eu queria também oferecer para vocês como dicas aí de leitura. Primeiro é que ele cita lá no Limite do Possível o livro do Michael Sandel, que é O que o Dinheiro Não Compra, que é esse livro aqui, que eu tenho aqui na nossa biblioteca. O que o dinheiro não compra, né, os limites morais do mercado. Então, o André Lara Rezende cita esse livro aqui entre os livros comentados, né, que ele usou para fazer os seus artigos. Então, eu trouxe aqui o que o dinheiro não compra, que ele cita no livro, mas trouxe também o outro livro mais conhecido do Michael Sandel, que é o Justiça. Esse aqui foi lido em 2022, compõe lá o nosso Panorama Literário 2022. Se você não viu ainda as 3 partes, nosso Panorama Literário 2022, estão aqui no canal, dá uma checada. E esse livro está comentado, inclusive esse livro foi top 10. Se não me engano, ficou em 5º lugar dos melhores livros lidos em 2022. Então eu queria também trazer, a partir da leitura do Limites do Possível, do André Lara Rezende, essas 2 outras dicas para vocês. O que o dinheiro não compra, que ele cita no livro, e o outro livro do Michael Sandel, que é o Justiça. 2 livraços aqui para serem lidos o quanto antes. Outro livro que o André Lara Rezende cita no Limites do Possível é o Cachorros de Palha, que é esse aqui. Eu tenho essa edição em inglês, o Straw Dogs, né, do John Gray, grande escritor. Já tem outros livros do John Gray que eu vou trazer aqui para vocês, mas esse aqui, o Cachorros de Palha, é um dos livros mais conhecidos dele, é um dos principais livros do John Gray, mas esse aqui eu não li, mas eu vou trazer outros 3 do John Gray que eu tenho aqui, que foram lidos e excelentes leituras. Então, além do Cachorro de Palha citado no livro do André Lara Rezende, eu tenho aqui também 3 outros livros do John Gray, esse grande escritor americano, o Al-Qaeda e o que significa ser moderno. Esse aqui eu já li, excelente livro, obviamente tratando de um tema super atual pós 11 de setembro. Tem um outro livro aqui muito bom dele, que é esse aqui, O Falso Amanhecer, Os Equívocos do Capitalismo Global. Excelente livro, muito bem lido, muito bem escrito e muito proveitoso, principalmente as discussões da questão da modernidade, da questão dos impactos do capitalismo na sociedade moderna. Então, excelente livro também. E, por fim, talvez o mais denso deles, e também um dos mais interessantes, é esse aqui, Missa Negra, Religiões Apocalípticas e o Fim das Utopias. Excelente livro. Então, esses 3 livros aqui, do John Gray, foram lidos e me deu a dica aqui, me deu a ideia, né, de fazer um tipo de vídeo que nós temos aqui no canal, que é o 3 ponto tudo, onde a gente pega um tema e desenvolve a partir de 3 obras. Então, certamente, vamos fazer aí um 3 ponto tudo do John Gray, a partir dessas 3 obras aqui, analisando e linkando essas 3 obras. E tudo isso veio da inspiração, da citação do Cachorro de Palha, feito pelo André Lara Rezende no livro Os Limites do Possível. Então não queria deixar de trazer aí mais essas outras sugestões de livros, lá comentários ainda do primeiro vídeo, da parte 1, aqui da nosso panorama literário. Então fiz questão de trazer aqui, não deixar de fora essas outras sugestões. Então, finalizada de fato aí agora de maneira adequada, encerrados os nossos comentários sobre os livros, os 8 primeiros livros lidos em 2023, vamos agora sim iniciar a nossa segunda parte com mais 8 livros lidos em 2023, os nossos próximos 8. Para finalizar aqui, finalmente, né, partimos para a terceira parte, onde a gente finaliza os 8 finais e mais esse meio livro que eu vou explicar para vocês quando a gente chegar lá na terceira parte. Então vamos começar agora com os nossos 8 livros da nossa segunda parte do Panorama Literário de 2023. Vou começar com uma leitura fantástica, simplesmente fantástica. Esse livro super impactante, calhamaço, primeiro calhamaço do ano, né? Até então nós tínhamos lido livros pequenos, até 150, 200 páginas, ou até livros médios, né? 350 páginas, um pouco mais, mas não tínhamos lido nenhum calhamaço, ou seja, aqueles livros acima de 500 páginas. E esse foi o primeiro calhamaço lido em 2023, e que leitura fantástica. Esse aqui, ó, Naná, de Émile Zola. Esse livro é simplesmente espetacular, um dos melhores livros que eu já li. Romance fantástico, romance de uma densidade, de uma descrição de uma Paris aí decadente, dos becos, das vielas, dos teatros de Vaudeville, né, dos teatros
de fanfarra, de festa, do cancan. Então aqui temos uma Paris efervescente, mas ao mesmo tempo decadente, de muito dinheiro, mas de muita pobreza. Então, de todos os contrastes descritos aqui com a elegância e a beleza desse grande escritor Émile Zola. Então temos aqui um livro originalmente de 1880, né? Um livro do final aí do século XIX, né? Um livro que traz essa grande personagem, essa personagem solar, né? Que é a Naná, que é essa dançarina, essa cortesã, teve várias fases. Aqui nós temos um longo período da vida da Naná e as peripécias, né? Que ela vive nessas ruas, nesses becos, nesses teatros de Paris. Então esse excelente livro aqui, que é do Émile Zola, escritor famosíssimo. Eu trouxe aqui para mostrar a vocês também. Aqui na biblioteca nós temos o Germinal, né, o livro mais conhecido dele, de 1885. Então esse Zola, eu tinha até feito algumas leituras, não tinha ainda me conectado tanto com esse livro aqui, mas tenho que admitir que depois de ler essa maravilha chamada Naná, me deu até mais vontade de ler o nosso Germinal. Naná, rapidamente aqui para vocês, é a história dessa grande mulher, né? dessa mulher que a gente vê em todas as suas fases, das suas fases mais exuberantes, das suas fases mais degradadas, né? Um retrato humano fantástico. Mas além disso, por que esse romance é tão bom, né? Além do fato de nós termos uma grande protagonista, um protagonista com a qual nós interagimos, nós realmente temos empatia por essa personagem, existe aí ao redor dela, né? Isso talvez seja o grande segredo do grande romance, né? Aquele romance que não tem só o protagonista, mas tem aí uma constelação de astros que giram em torno, né, dessa história. Então aqui nós temos uma constelação de astros, nós temos aqui personagens secundários, mas que têm um brilho próprio, né? Então a gente pode falar aí do Fontaine, esse ator que vai ter um envolvimento com a Naná. Nós podemos falar da Satã, né? Que é uma jovem coquete que está chegando ali no teatro e que também se envolve com a Naná. Temos o Bordenave, né? O gerente, o dono do teatro, que exerce um domínio quase paternal sobre aquelas mulheres. E temos o personagem fantástico, um personagem que mostra, como poucos na literatura mundial, a degradação amorosa, né? Esse amor que realmente esgota, que retira tudo que o homem pode ter, da sua dignidade ao seu dinheiro. Então temos aqui o Muffat, esse homem que fica completamente apaixonado pela Naná e que entrega tudo, né? Entrega tudo que ele pode dar, não só da sua fortuna, da sua honra e até da sua própria vida. Então temos aí uma constelação de astros que giram em torno, como eu disse, desse personagem solar que domina todo o palco, que é a nossa querida Naná. Então esse livro é simplesmente espetacular. Primeiro calhamaço, 574 páginas, mas que passam assim, voando. Você não percebe que você está lendo aqui esse livro, porque eu acho que eu nunca tive um romance tão sublinhado quanto esse aqui. Porque a cada página você encontrava uma frase, uma descrição belíssima, uma reflexão importantíssima, interessantíssima, que você queria permanecer na sua memória. Então esse realmente foi uma leitura simplesmente espetacular. E essa leitura conseguiu colocar esse livro aqui do lado de que talvez seja a outra grande leitura que eu fiz, que demonstra exatamente esse mesmo tom da degradação amorosa, né, que eu estou chamando aqui desse romance de degradação amorosa, né, que é esse outro aqui, essa maravilha chamada Servidão Humana, do Somerset Maugham. Então esse sempre foi um dos meus livros favoritos, porque mostra exatamente esse amor pernicioso, esse amor que destrói mais do que constrói. Que, como a gente viu aqui, o Henry Carey e a sua Harriet, né, nesse livro aqui, mas esse livro aqui se coloca no mesmo patamar. Então, um livro finalmente conseguiu alcançar o mesmo patamar que, para mim, estava lá sozinho no topo da pirâmide, no topo do pedestal, o nosso Servidão Humana, mas o Naná consegue chegar lá. Então, certamente foi uma das melhores leituras que eu já fiz e que se coloca aí do lado dessa grande obra do Somerset Maugham. Então, foi o nosso 9º livro de 2023, concluído em junho de 2023 e escrito aí em 1880, mas a minha edição, essa edição que eu trouxe aqui, a novinha, é de 2019, exatamente. Então vamos lá, vamos seguindo adiante para o nosso 10º livro. 10º livro eu não tenho aqui, foi lido em meio digital,
mas também lido no âmbito do Clube de Leitura Normal, como eu comentei anteriormente, né, as leituras que eu fiz aqui com relação ao Clube de Leitura Normal, eu sempre menciono, né, foi o caso da Socorro Racioli com A Cabeça do Santo, foi o caso também Os Anos, de Annie Ernaux, né, leitura excelente também, e esse agora que eu vou comentar com vocês também foi lido no âmbito do Clube de Leitura Normal 2023, projeto fantástico, já comentei aqui diversas vezes, orientado e coordenado pela querida Maria Camila Moura. Então esse aqui foi o Assombrações, do Domênico Starnone, né? É um livro de 2016. E esse livro, o que ele fala, né? Ele basicamente fala da história do Daniele Talarico, é isso? Daniele Malarico, um desenhista já envelhecido, que é chamado a cuidar do seu netinho, seu neto Mário, de 4 anos. E as peripécias que acontecem aí nessa relação, nesse encontro de gerações entre esse homem já mais idoso, né, já mais reflexivo sobre a própria vida, que é o Daniele, com o Mário, que está ali na sua infância, né, com toda a vida pela frente. Então esse livro fala basicamente de envelhecimento, de contato de gerações, da importância da profissão na construção do Estado social. Então esse é um ponto fundamental na perspectiva do Daniele, né, que é um desenhista que está ali se colocando até que ponto essa profissão dele constitui a própria identidade dele. Então essa é uma discussão também interessante nesse livro. Então basicamente os pontos que eu tinha comentado seriam esses. Mas dentro do Clube de Leitura Normal, além dessa história, que assim, eu tenho que admitir que também não me pegou tanto, tá? Livro bom, livro que vale a pena ser lido, livro que tem seus momentos, né, altos, né, inclusive alguns até fantasmagóricos, daí o título Assombrações. Não deixa de ter sentido esse título para a história do livro, mas não me pegou tanto. E uma coisa que talvez tenha me tirado um pouco o foco do livro foi de que algumas discussões nossas dentro do clube ficaram muito em torno de uma polêmica que existe com a figura do autor, do Domênico Starnone, porque existe uma dúvida, existe uma suspeita, melhor dizendo, que o Domênico Starnone poderia ser ou sozinho ou ao lado da sua esposa os verdadeiros autores por trás do fenômeno literário chamado Helena Ferrante. Então talvez vocês conheçam a Helena Ferrante pela trilogia napolitana, que tem aí A Vida Mentirosa dos Adultos, que inclusive virou série na Netflix, A Filha Perdida, que também virou um filme, aliás, um filme muito bom, na Netflix também, e temos ainda a Amiga Genial. Esses 3 livros compõem aí a chamada trilogia napolitana, que eu acho até que é uma homenagem à trilogia tebana, que nós já vimos aí no nosso vídeo, na nossa primeira parte, quando a gente discutiu o Édipo Rei e o Édipo em Colono. Então essa trilogia napolitana, escrita pela Helena Ferrante, é um grande sucesso literário. Só que ninguém sabe quem é Helena Ferrante. A Helena Ferrante não aparece, não existem fotos da Helena Ferrante. Ela não dá entrevistas, ela não aparece publicamente. Então esse mistério em torno da Helena Ferrante faz com que surjam várias teorias, várias investigações. Quem seria de fato a Helena Ferrante? E uma das teses, uma das teorias, é que a Helena Ferrante seria o Domênico Starnone, ou sozinho, ou escrevendo escrevendo em conjunto com a sua esposa. Então essa discussão, esse elemento fora do livro, acabou me tirando um pouco da imersão na leitura do livro, no texto do livro, na história de fato que o livro se propõe a fazer. Então, acho que até faz um contraponto com A Cabeça do Santo, onde o aspecto da entrevista que a Maria Camila fez com a Socorro Racioli acabou gerando até um interesse maior que o livro. Esse aspecto extra-livro acabou me tirando, né, me tirou um pouco da imersão dentro do texto de Assombrações. Então, fica aí a leitura, de qualquer forma, como eu disse, é um livro interessante, é um livro que, para muita gente, talvez seja uma leitura até mais empolgante do que eu tive, mas, para mim, ficou um pouco no meio do caminho. Mas tem um aspecto interessante nessa leitura, que eu, particularmente, no meu aspecto de urbanista, me chamou a atenção. Nápoles, para esse texto, ele é quase um personagem no texto, porque o Daniele, ele fala muito das ruas de Nápoles, o que ele conheceu, as praças, os lugares. Então tem um aspecto que eu já trabalhei em alguns textos, até textos publicados que eu tenho no campo do urbanismo, no que eu chamo de endocidade. O que é a endocidade? A endocidade é a cidade interior, é aquela cidade que você constrói
a partir da sua existência, da sua vivência dentro da cidade. Então aquela coisa, nessa praça aconteceu isso, naquela rua aconteceu tal coisa, né? Sei lá, naquele prédio foi quando eu tive a primeira namorada, naquela praça foi onde eu tive o primeiro beijo. Então esses lugares vão sendo marcados pelos nossos traços existenciais. Então o que eu chamei de tempo existencial, nesse tempo onde você pode de fato atribuir sentido a ele, seja tanto a questão do tempo existencial, quanto também ao espaço das cidades, que passam a ter também uma relação com a sua própria experiência de vida, isso também está presente no texto Assombrações, do Domenico Starnone. Quando o Daniele, caminhando com o Mário, ele vai mostrando para o Mário as ruas, as praças de Nápoles, os lugares de Nápoles, que tinham importância na infância dele, e como esses espaços foram sendo transformados ao longo do tempo. Então, para mim, dentro de um texto que talvez não me tocou tanto, não me conectei tanto, esse aspecto dessa cidade, dessa endocidade, dessa cidade interior do Daniele, construída a partir das suas vivências e como ele passa isso para o Mário, talvez tenha sido o ponto alto desse texto para mim. Então é um aspecto que eu já trabalhei teoricamente, vamos dizer assim, artigos, né, publicados, artigos científicos publicados, mas foi muito interessante ver isso também colocado aqui na pena, vamos dizer assim, do Domenico Starnone, nesse livro aí de 2016, melhor dizendo, o Assombrações. Então fica aí mais uma dica pra gente aí, o Assombrações. Seguindo adiante, nosso 12º livro lido em 2023 foi concluído em junho e é um livrinho, né, um livrinho no tamanho, mas um livraço no conteúdo. É esse aqui, ó. Vou tentar, meu inglês aqui vai ter que caprichar. É o Jung's Psychology and its Social Meaning, do psicoterapeuta nova-iorquino Ira Progoff. Então, esse é um livro, esse já é mais antigo, é um livro de 1973. É um livro antiguinho, tá castigado. E é um livro que eu já tinha na biblioteca. Isso eu acho que é uma coisa interessante, que eu queria contar quando eu comentei da mini-biografia do Jung, feita pelo Anthony Stevens. Né? A gente comentou isso na primeira parte desse vídeo de Panorama de 2023. Então lá, normalmente quando eu acabo um livro, eu vou sempre olhando a biografia do livro. Principalmente livros científicos. Né? Obviamente os livros de ficção normalmente não tem bibliografia, mas os livros científicos, eles têm a biografia, e eu sempre procuro, ao final da leitura, ler a bibliografia, para eventualmente identificar autores que eu já conheço, livros que eu já conheço e eventualmente até livros que eu tenho. E na bibliografia da mini-biografia do Jung, feita pelo Anthony Stevens, que a gente já comentou aqui na primeira parte, eu identifiquei esse livro aqui, o Jung's Psychology and Social Meaning, do Ira Progoff. Estava lá na bibliografia, eu disse, poxa, peraí, eu tenho esse livro. E aí eu disse, poxa, eu gostei tanto da mini-biografia do Jung, eu vou dar uma chance para esse livro aqui. Peguei um livro de... livro até... não é nem que seja pequeno, não é pequeno, não tenho... Acho que tinha até anotado o número de páginas aqui, mas perdi aqui agora. Mas não tem problema. Eu sei que é um livrinho aqui. Livro pequeno, 286 páginas. Pocketzinho aqui, ó. Formato pocket. 286 páginas. Eu disse, sabe de uma? Vou dar uma chance para esse livro aqui. E que decisão maravilhosa, porque esse livro é excelente. Principalmente quando a gente tem a condição de fazer a conexão com o livro do Anthony Stevens. Enquanto o livro do Anthony Stevens é um livro mais panorâmico, apesar de também ser um livro bem curtinho, mas ele é um livro mais panorâmico, é um livro mais de biografia, então ele pega a vida do Jung, relaciona a vida do Jung com os seus principais conceitos. Aqui nesse livro a gente vai ter uma abordagem bastante interessante, que é uma abordagem de um psicoterapeuta, como é o caso do Ira Progoff, mas ele vai, numa primeira parte, apresentar os conceitos de Jung, os conceitos que a gente já conhece, persona, inconsciente coletivo, ânima, ânimos. Ele vai apresentar esses conceitos na primeira parte, mas na segunda parte vem a grande contribuição dele, que é um olhar sociológico sobre esses conceitos psicológicos. Então esse que eu acho que é o grande barato desse livro aqui, que fez a grande diferença, que foi o grande interesse na leitura desse livro. É como os aspectos que são eminentemente individuais, eles se refletem também na dinâmica social a partir, né, da atuação dos indivíduos que são movidos por essa atividade, por esses conceitos, né, que podem ser compreendidos a partir desses conceitos psicológicos, mas como essa atuação dos indivíduos se reflete também numa atuação coletiva, uma atuação social. Então, daí vem aí essa ideia do
o social meaning da psicologia do Jung. Então, muito interessante. Essa foi, inclusive, a tese de doutorado do Ira Progoff, que ele transformou em livro. Então, essa é a grande contribuição que ele traz aí aos estudos junguianos, né? Que seria esse impacto, né? Esse significado social da psicologia do Carl Gustav Jung, que nós já falamos aqui quando comentamos a biografia escrita pelo Anthony Stevens. Um aspecto interessante desse livro, que aí eu trouxe aqui algumas referências, é a força, né, e a centralidade que ele dá aqui para como o Jung lidava com a questão dos mitos. Então esse é um aspecto também interessante aqui, e ele menciona 2 livros, ou melhor, um livro em especial e um autor, que eu tenho aqui na nossa biblioteca, e eu queria trazer para vocês também como referências adicionais a esse livraço aqui, viu? Isso aqui já fica a dica. Esse livro vale muito a pena ser lido. E eu vou trazer aqui 2 livros que ele menciona. Um é uma maravilha, que eu tenho que realmente tomar coragem para encarar esse livro, porque esse livro merece muito ser lido. Eu tenho ele há muito tempo aqui na biblioteca, e essa menção que o Ira Progoff faz a ele me animou para, de repente, quem sabe, encarar esse calhamaço, que é o Filosofias da Índia, do Heinrich Zimmer. Então, esse livro aqui, calhamaço, é um livro que está aqui na minha biblioteca há muito tempo. Eu acho que agora é hora da gente encarar esse tijolo aqui, porque certamente tem muita coisa interessante aqui. E o Ira Progoff menciona como o Jung tem uma relação muito próxima e tem uma relação de muito interesse com filosofias orientais e a filosofia indiana. Além desse aqui, que ele já cita, ele cita um outro, aí ele cita o escritor, e eu tenho desse escritor um livro também dele aqui que está guardadinho para o momento certo de leitura. Ele cita o escritor romeno Mircea Eliade. E eu tenho do Mircea Eliade, eu tenho aqui o Aspect du Mythe, que é esse livro aqui, está em francês. Tá na hora de gastar aqueles meus 3 anos estudando francês e encarando o Aspect du Mythe aqui do Mircea Eliade, grande escritor romeno naturalizado norte-americano. Então fica aí mais 2 dicas a partir da leitura desse livrinho fantástico, que é o livrinho do Ira Progoff, né? Nosso 12º livro, né? 12º livro aí lido em 2023. Vamos adiante que ainda tem muito livro pela frente. Vamos lá para o 10º, ou melhor, aquele foi o 11º. Esse aqui agora que é o 12º. Deixar o vídeo, não tem edição, mas tem correção em tempo real. Então, o 11º livro lido foi o Ira Progoff. E vamos agora para o 12º livro. O 12º livro é esse aqui, de um cara que é super conhecido, está na mídia há não sei quantos anos, e veio agora com a sua versão escritor. Muita gente conhece pela versão político, mas aqui está na versão escritor, se bem que ele não deixa de ser bem político nesse livro aqui também. É o Ciro Gomes com o seu Projeto Nacional, O Dever da Esperança, que é um livro de 2020, né? Esse livro aqui, bom, vamos falar desse livro, mas antes vamos falar de Ciro Gomes, né? Ciro Gomes é um caso clássico de stalking, no caso da minha pessoa, é um caso clássico de perseguição obsessiva a uma pessoa. E eu não falo isso da boca para fora, não. Vou mostrar aqui, eu vou mostrar a prova dos 9. Não sei se vocês vão enxergar aqui, a luz não é legal, mas eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é Ciro Gomes, em 1997, na Universidade Federal do Ceará, numa palestra durante o Encontro Regional de Estudantes de Direito. E essa cabeça aqui do lado, esse papagaio de pirata aqui do lado, sou eu. Então eu já acompanho o Ciro Gomes desde 1997, quando estava lá no Encontro de Estudantes, Encontro Regional de Estudantes de Direito, lá em Fortaleza, e tive a oportunidade de ver, né, de ouvir a palestra do Ciro Gomes, que aqui em 97 tinha acabado de sair da condição de ministro da Fazenda, no qual ficou até 95, né, e um ano antes de ser candidato a presidente, sua primeira tentativa de chegar aí a presidente do Brasil. Então tá aí essa figura política, essa figura controversa, essa figura que está aí no cenário político há muitos anos e que eu já conheço e acompanho. Inclusive um dos meus possíveis temas de doutorado é justamente entender essa trajetória e o impacto político que o Ciro Gomes teve. Inclusive um impacto político que tem que ser relativizado aí nos últimos anos, considerando que em 2018 o Ciro teve uma votação de 12%, né, dos votos aí do eleitorado na disputa à presidência de 2018, e em 2022 teve apenas 3%, né, um desempenho pífio aí em relação ao que ele tinha conseguido
em 2018, na eleição imediatamente anterior a 2022. Então, esse aqui é um breve apanhado da figura Ciro Gomes, mas vamos falar aqui do livro, né? Do livro, o nosso Projeto Nacional, O Dever da Esperança. Esse livro aqui, ele obviamente foi uma peça de campanha, na campanha de 2020, inclusive onde Ciro ia, ele sempre falava, eu escrevi um livro, o que eu vou dizer já está no livro, o livro é esse aqui, e ele usou isso de fato como uma peça de campanha ao longo de 2020. O livro ele tem aspectos muito positivos, porque ele traz aqui números, né, traz não só um diagnóstico das questões nacionais mais importantes, que é uma coisa que o Ciro já faz há muito tempo, e traz isso com números, né, de fato, não é o achismo, né, não é aquela coisa da opinião pela opinião, ele apresenta de fato números, percentuais, tendências, é uma coisa que o Ciro sempre faz, esse domínio aí desses números que definem, né, as grandes mazelas nacionais, mas ele também traz uma coisa importante que é um receituário de solução. Né? Ele é um livro também muito propositivo. Em certa maneira, guardado as devidas proporções, me lembrou um pouco o A Terceira Via do Anthony Giddens, né? Que a gente já discutiu em outras oportunidades, onde ali você tinha de fato muito menos um aspecto teórico e muito mais um aspecto propositivo. Aqui a gente também tem um grande diagnóstico, mas tem um outro lado que é uma proposição muito concreta, muito específica, inclusive com dados orçamentários, de onde viria o dinheiro. Né? Então esse é um aspecto interessante desse livro. Então ele, como eu digo, por um lado positivo, ele traz um bom diagnóstico e traz um bom receituário, né, de soluções para os problemas nacionais. Por outro lado, ele tem um caráter muito palanqueiro, vamos dizer assim. Tem horas que realmente fica parecendo que o Ciro está escrevendo o livro pensando já no palanque ou no programa eleitoral. Então isso às vezes tira um pouco o brilho do livro. Mas de qualquer forma, é um livro excelente, é um livro que vale muito a pena ser lido. Foi uma das boas leituras aí em 2023. E é como eu digo, talvez não coloque Ciro na estante dos intelectuais, vamos dizer assim. Mas certamente não desabona a sua condição de uma das principais vozes do debate público nacional. Então fica aqui também outra excelente dica de livro O Projeto Nacional O Dever da Esperança de 2020, do Ciro Gomes. Como referência, como contribuições, sugestões a mais, eu quero trazer aqui, como eu disse, o Ciro ele não tem tanta essa faceta do escritor, mas tem uma figura que foi durante muito tempo, não sei se ainda né, talvez já tenha havido aí um rompimento. O Ciro também é muito frequente nos seus rompimentos. Mas durante muito tempo ele teve um grande guru intelectual, um grande mentor intelectual, que foi o Roberto Mangabeira Unger, né, esse brasileiro, professor de Harvard, e que tem alguns livros aqui, inclusive do Mangabeira Unger. Eu já li esse aqui, que é O que a Esquerda Deve Propor. Então é um livro que realmente trata, né, da questão política sob o aspecto propositivo. Então esse aqui eu já li dele, mas eu tenho também outros dois do Mangabeira Unger, que é esse aqui, O Direito na Sociedade Moderna, e temos também esse aqui, que é se eu não me engano, é Conhecimento e Política. Ele está aqui isso mesmo, O Conhecimento e Política, livraço, calhamaço aqui, livrão. Então temos aí 3 livros do Mangabeira Unger, quem sabe também propondo fazer um 3 ponto tudo do nosso querido Mangabeira Unger, que já foi ministro de Assuntos Estratégicos aqui do Brasil. Então esse aqui eu já li, bom livro, boa crítica, boa proposta diferenciada, né, de uma via progressista, para soluções progressistas para as questões nacionais. Mas temos aqui também esses dois eu não li, mas estão aqui na prateleira. O Direito na Sociedade Moderna e o Conhecimento e Política. Particularmente esse aqui, fiquei bem interessado. Mas vamos lá, vamos em frente que tem muito livro ainda para a gente comentar aqui. Vamos seguindo, temos agora o 13º livro de 2023, que é esse aqui, ó, o Devagar, do Carl Honoré, acho que é isso, Carl Honoré, que é o Devagar, como o movimento mundial está desafiando o culto à velocidade. Esse livro aqui, ele é muito mais do que um livro teórico sobre a questão do tempo, ele é mais um livro, eu diria assim, um livro manifesto. É um livro que trata de um suposto movimento mundial em favor da desaceleração dos processos sociais, seja na gastronomia, seja no trabalho, seja no lazer, seja até no sexo. A ideia de você desacelerar e de você ser contrário a essa hipervelocidade da vida moderna. Então essa é a proposta desse livro aqui. Eu queria trazer, antes de fazer os comentários maiores sobre esse livro, alguns outros livros que tratam
um pouco desse aspecto do tempo, que é um aspecto talvez dos mais interessantes, pelo menos do que eu tenho interesse de me debruçar, que é a questão do tempo, né? O tempo é um elemento que tem um imenso potencial de análise filosófica, de reflexão filosófica, e eu tenho tentado fazer isso aí com algumas leituras sobre o tempo que eu queria também trazer aqui como sugestões a partir, né, proporcionadas pela leitura do Devagar, do Cal Honoré. Então, primeiro, acho que um aspecto que ele traz muito interessante, que é essa coisa do tempo existencial, desse tempo um pouco mais um pouco mais denso, né, um pouco mais cheio de significados. Acho que isso ele é visto de uma maneira muito interessante, de uma maneira talvez um pouco mais pessimista, um pouco mais nihilista, nesse livro aqui, que, como eu já disse, já comentei na nossa panorama literário de 2022, é uma das minhas leituras da vida, que é esse aqui, ó, o A Náusea, do Jean-Paul Sartre. Esse livro aqui, ele tem muito essa coisa do tempo e da existência e da vivência e da experiência, do sentir o tempo passar. Então esse livro tem muito disso. Então é um dos meus preferidos aí para falar de tempo, é o nosso A Náusea, do Jean-Paul Sartre. Mas além disso, tem livros teóricos que tratam da questão do tempo. Eu tenho aqui, por exemplo, o Sobre o Tempo, de Norbert Elias, esse grande sociólogo alemão, né? Foi colega do Anthony Giddens na Universidade de Leicester, né? Foi um dos primeiros colegas de Giddens quando ele estava começando a sua vida como professor. Então, o Norbert Elias, grande autor, grande sociólogo alemão, tem aqui um livro dedicado aí a estudar a ideia do tempo. Então, sobre o tempo, outra dica aí trazida pela leitura do Cal Honoré. Da mesma forma, um livro teórico sobre o tempo é esse aqui, o Acelerado, o Desafio de Lidar com o Tempo. Esse aqui é do James Gleick. James Gleick é um físico norte-americano, super conhecido por um outro livro dele, que é esse aqui que eu também tenho o prazer de ter, que é o Caos, a criação de uma nova ciência. Esse livro aqui é espetacular e certamente é um livro que a gente vai voltar a falar sobre ele e voltar a falar sobre toda a revolução que ele proporcionou dentro de uma chamada teoria da complexidade, que eu tenho alguns livros aqui que certamente são das minhas melhores leituras, principalmente nesse campo da filosofia científica. Então, James Gleick, do Caos, também se dedicou a estudar o tempo aqui no Acelerado. Então, outra dica que eu queria trazer a partir da leitura aí do Cal Honoré, o seu Devagar. E talvez aquele que foi das minhas leituras sobre essa temática do tempo, a mais desafiadora, que é esse livro aqui, O Poder e Secularização, as Categorias do Tempo, do Giacomo Marramal. Esse livro aqui, esse foi pesado de ler, viu? Mas não é pesado da dificuldade, né, no sentido de sofrimento de leitura, não. É a densidade desse livro, o que esse livro se propõe a discutir e como ele faz essa discussão. Foi realmente uma das melhores leituras que eu já fiz sobre a questão do tempo. Além de outras que, de qualquer forma, também trabalham com a ideia de ficar, vamos dizer assim, fazer uma contraposição a essa aceleração desmedida do tempo nas sociedades contemporâneas. Então, isso já é feito há algum tempo, né, por alguns autores, vamos dizer, ao longo do século XX. Não é questão de novidade. Não é questão desse livro especificamente ou desses livros mais recentes que eu trouxe aqui, não. Mas essa discussão já vem há muito tempo. Um dos livros que eu mais gosto, também das minhas leituras aí da vida, e que tratam da questão do tempo de uma maneira muito interessante, é esse aqui, citado diversas vezes lá pela gente, o Siddhartha, do Hermann Hesse. Esse livro aqui, espetacular em vários aspectos, mas um dos aspectos que mais chama a atenção é justamente como ele trabalha a ideia do tempo, né, nas discussões feitas pelo Siddhartha com o seu mestre. E uma das frases, daquelas frases que você quer tatuar no peito, está aqui nesse livro. Então, se eu algum dia tatuar uma frase no meu corpo, será esta frase aqui desse livro, que é: nada é, nada será. Tudo é realidade e presença. Essa frase que está nesse livrinho aqui é uma das que eu levo comigo para sempre. Sempre estou refletindo sobre essa frase e sobre o que ela significa em termos de você estar presente no seu tempo, você estar presente de corpo inteiro no que você estiver fazendo. Eu, ao fazer esse vídeo aqui, eu estou totalmente presente fazendo esse vídeo, né? Então, eu acho que esse é o elemento fundamental e isso torna o tempo que você vivencia um tempo de qualidade, o tempo com sentido, o tempo denso. É isso que uma das lições que eu aprendi aqui com esse livrinho maravilhoso do Hermann Hesse sobre essas ideias do tempo. Além disso, um outro livro espetacular e que a gente vai voltar aqui e falar sobre ele, merece demais, é esse aqui, ó, Jornada para Ixtlan,
de Carlos Castaneda. Então, para quem não conhece Carlos Castaneda, o seu primeiro livro foi traduzido aqui no Brasil como A Erva do Diabo, uma tradução realmente infeliz, mas que é esse aqui, Os Ensinamentos de Dom Juan. Esse livro aqui é fantástico. Foi o primeiro livro que eu li do Carlos Castaneda e eu completei a sua trilogia, a trilogia aqui dos Ensinamentos de Dom Juan, que começam com esse aqui, seguem com Uma Realidade Separada, que é esse aqui, e para a gente poder chegar no A Jornada para Ixtlan, que é esse de cá. Esses 3 livros certamente vão compor aí um 3 ponto tudo sobre Carlos Castaneda e sobre os ensinamentos de Dom Juan. Fantástico. Se você não conhece esses livros aqui, poderosíssimos, viu? Leitura que requer cuidado, porque aqui mexe com vários aspectos da mente e da realidade. Então, esses livros aqui, poderosíssimos. E, particularmente, sobre essa questão do tempo, o A Jornada para Ixtlan, ele fala de um conceito poderosíssimo, que é o conceito de not doing, ou não fazer, né? Esses livros estão todos em inglês. Não sei se a tradução manteve essa mesma expressão, né? Essa tradução tão ipsiliteris, que é o não fazer. O não fazer, na verdade, é quando você tem a condição de optar por não fazer algo sem sentido, sem um propósito. Então, quando a gente faz as coisas de maneira muito automática, você está obedecendo a vamos dizer assim, a um sistema, a um fluxo que lhe domina. Então, não fazer, proposto pelo Castaneda aqui, na verdade, proposto através das palavras do Dom Juan, ensinando para o Castaneda, né, os seus ensinamentos, sua filosofia de vida, né, a filosofia do povo Yaqui, que é a tribo indígena a qual o Dom Juan pertence. Eles pregam o não fazer, que é esse não fazer por fluxo, por obrigação, de maneira automática. Fazer, de fato, o que tem sentido. Então, isso é uma das lições, dentre as várias lições que esses 3 livrinhos fantásticos, que certamente vão voltar aqui para o canal, se relacionam aí com essa temática do tempo. E, por fim, trazer talvez um dos autores modernos, né, contemporâneos, que mais trabalham essa ideia do tempo, que é o Byung-Chul Han, com o seu famosíssimo A Sociedade do Cansaço. Então, do Byung também eu já tenho os outros 3 livros dele aqui, tem o A Sociedade da Transparência e o Eros... Peraí, Eros e... Cadê? Agora eu vou ser obrigado a me levantar aqui. Opa. Que é A Agonia do Eros. Pronto, então aqui já está feita a trinca, né? Sociedade do Cansaço, Sociedade da Transparência e A Agonia do Eros. Então tem uns 3 aqui. Certamente vamos fazer um 3 ponto tudo também sobre Byung-Chul Han. E esse aqui, particularmente, que eu quis trazer com mais atenção, trata de uma maneira muito interessante sobre a questão do tempo. Então vale muito também a leitura. Então todas essas referências se devem aqui à leitura que eu fiz do Cao Honoré com seu Devagar, né? Então, de qualquer maneira, como eu disse, esse é um livro que é um manifesto, é um livro que trata desse movimento que busca se contrapor a essa hipervelocidade da sociedade contemporânea. Então, um livro que vale muito a pena, um livro já mediano, já com suas 300 e poucas páginas, mas uma leitura muito gostosa, uma leitura muito tranquila, até porque tem um outro aspecto que me interessa bastante, que é a ideia de livros de roteiro de viagem. Então, aqui ele vai saindo, ele vai percorrendo várias cidades para procurar justamente aquelas pessoas que pregam esse movimento devagar. Então, ele vai na Itália, vai em outros países, vai em outras cidades. Então, esse caráter do livro de viagem também me chamou atenção e tornou ainda mais agradável essa leitura aqui, do Devagar, do Cao Honoré. Nosso 13º, né? 13º livro lido em 2023. Então, seguindo adiante, vamos aí para o nosso 14º livro, que é esse aqui, O Respeito, do Richard Sennett. Esse é um livro de 2009, só lembrando que o livro do Cao Honoré é de 2004. Então, esse aqui do Richard Sennett é de 2009. Respeito. Richard Sennett, que é um autor que já frequenta aqui a nossa biblioteca. Desde nós já lemos aqui o A Corrosão do Caráter, já lemos há algum tempo. Bom livro também. E estamos nos preparando aí, Meta Literária de 2023. Se preparem porque provavelmente os vídeos de agosto vão ser trabalhando as metas literárias de 2023. Obviamente, eu fiz essas metas no início do ano, mas vou passar para vocês aqui um pouquinho de como eu cheguei nesses livros que eu estou lendo agora em 2024. E um dos livros que estão lá nas metas literárias
é esse aqui, o Declínio do Homem Público, do Richard Sennett, talvez a sua obra mais conhecida. Então, do Richard Sennett já temos aí alguns livrinhos, né? Esse aqui já lido, o Corrosão do Caráter também já lido, e esse ano vamos ler o Declínio do Homem Público. Certamente vamos fazer aí um 3 ponto tudo de Richard Sennett. Além do que, temos aqui também uma outra reflexão importantíssima dele sobre o urbanismo, que é o Carne e Pedra. Esse também é um livro muito bom dele, livro clássico do Richard Sennett, que está aqui na biblioteca para ser lido o quanto antes. Sobre o respeito, né? Vamos lá. Esse aqui é um livro que trata muito das experiências do Richard Sennett no conjunto habitacional em que ele viveu em Chicago. É o Cabrini Green. É um conjunto habitacional que ele viveu, um conjunto habitacional que teve uma fase, vamos dizer assim, de uma certa exuberância, uma certa ordem, mas que aos poucos foi sendo degradado com o tempo. Então, ele fala um pouco dessa degradação e usa esses flashbacks da sua vida no Cabrini Green com o que existe hoje lá. E ele tenta fazer uma linha de comparação do que acontece nesse conjunto habitacional com a degradação da sociedade, da classe média, né, dessa classe média operária, né, como ela foi pauperizada, como ela foi degradada. De certa forma, reverbera um pouco no que a gente já discutiu anteriormente, quando a gente falou aqui de fim da classe média, dos impasses da democracia, o livro do Leonard Davidson, e que eu trouxe também o livro do Christophe Guillet. Eu acho que aprendi aí direitinho o nome do autor do livro chamado O Fim da Classe Média, que eu mencionei aqui no vídeo, na primeira parte desse panorama literário de 2023. Então aqui o Sennett fala muito também dessa perda de status social, né? E faz isso através dessas lembranças de como era a vida no Cabrini Green, quando ele vivia lá, né? E depois como foi sendo degradado esse ambiente urbano e como essa degradação reflete esse enfraquecimento e essa degradação também do status das classes médias operárias norte-americanas. Então é um livro interessante, mas é um livro que também tem alguns percalços, né? Tem algumas passagens meio truncadas que dificultam um pouco a sua leitura. Isso é uma coisa que eu já tinha sentido no A Corrosão do Caráter. Provavelmente vou sentir ainda mais no Declínio do Homem Público, que é um texto um pouco mais denso. Mas, de qualquer maneira, essas passagens truncadas, essas certas dificuldades em alguns trechos que você precisa ler uma ou duas vezes para poder realmente entender o que o autor está querendo dizer, não prejudicam demais a leitura, não. Continua sendo um excelente livro, uma das boas leituras aí feitas em 2023, o Respeito, do Richard Sennett, livro de 2003. Então, seguindo adiante aqui, vamos para 2 livrinhos, e aí já estamos caminhando para o final. Um é esse aqui, A Desobediência Civil, do Henri David Thoreau. Esse aqui, livrinho pequeníssimo, 80 páginas, na versão Pocket, mas ele faz parte de uma série que eu estou querendo fazer aqui também para o canal, que chama-se Pequenos Grandes Clássicos da Política. Então eu estou pegando aqui 10 livros, pequeníssimos, livros até no máximo 150 páginas, da minha biblioteca, sobre política, livros super conhecidos, que às vezes você pode imaginar, poxa, esse livro deve ser um calhamaço, deve ser, poxa, super complicado de ler. E quando você vai ver, na verdade, são livros pequenininhos e super tranquilos de ler, como esse aqui. Esse, como eu digo, é um livro pequeno, mas um livro poderoso. Não é à toa que é um livro originalmente de 1849 e que até hoje está aí nas nossas bibliotecas. Então isso demonstra o poder desse livro. Esse livro, ele fala eminentemente contra a ditadura, mesmo aquela ditadura que se reveste de democracia, né? Então, mesmo aquela democracia que legalmente se coloca como um campo de liberdade, pode se demonstrar, na verdade, na maneira efetiva para o cidadão, um campo também de dominação, de submissão. Então, é contra isso que o Henri David Thoreau se levanta nesse livro aqui de 1949. Tem uma das melhores frases também, que eu já aquela também, frase tipo tatuagem no peito, tá também nesse livro aqui, quando ele fala que o homem quando o homem é... Cadê? Essa frase aqui eu achei fantástica. Essa aqui é para tatuar. Qualquer homem mais justo que seus semelhantes já constitui uma maioria de um. Puxa, essa frase aqui, frase poderosa, de um autor que não ficou só na teoria, não. Ele defendeu seus ideais, inclusive foi preso por isso. E na prisão, que é uma parte importante desse livro aqui, ele coloca que muitas vezes um homem preso, mas preso obedecendo às suas convicções, ele é mais livre do que todos aqueles homens que estão andando nas calçadas, mas com correntes invisíveis penduradas no pescoço. Então,
É esse o tipo de mensagem que esse livro passa, e até hoje ele está aí para toda aquela pessoa que quer realmente defender suas causas, independente do que se diga, se é certo ou se é errado, mas se ele entende que é certa a sua causa, ele vai estar disposto a ter esse livrinho aqui como uma bela inspiração. Então fica aí, livrinho, mas pesa 1 tonelada, como eu costumo dizer. A Desobediência Civil, do Henri David Thoreau. Então, livro de 1889. Essa ediçãozinha que eu tenho aqui é de 2011, mas o original, como eu sempre gosto de dizer, é de 1849. E até hoje está aí nas cabeças e mentes dos rebeldes do mundo. Vamos lá para o nosso último livro dessa relação aqui, que é o nosso 16º livro lido em 2023. Estou falando aqui de um clássico, todo mundo já ouviu falar desse livro. Todo mundo que se deparou aí com alguma parte de leitura política, de ciência política, já ouviu falar desse livrinho aqui. E durante muito tempo eu achei que era aquela ideia do calhamaço, eu achava que isso aqui era um livro enorme. E na verdade é um livrinho aqui, 100 e poucas páginas, que é o Ideologia e Aparelhos Ideológicos do Estado, do Louis Althusser. Então esse filósofo francês marxista, herdeiro total da tradição marxista, escreve esse livrinho aqui, mas como eu digo, que é um petardo. E ele faz isso, além da tradição marxista, ele reverbera aqui, isso trazido de maneira muito clara nesse livro, ele reverbera o pensamento de outros dois pensadores, que eu tenho aqui também. Um é essa figura fantástica, chamada Baruch de Spinoza. Eu tenho aqui o Tratado Político de Baruch de Spinoza. Esse é um dos grandes autores, a gente precisa voltar para esse livro aqui, precisa voltar para esse cara, porque esse cara é um dos grandes pensadores que nós temos aí, um pensador aí do século, se não me engano, século XV, século XVI. Cara aí, né, que até hoje, mais de 500 anos depois do que ele escreveu, ainda está nas nossas cabeças. Então esse cara merece ser muito bem aproveitado aqui no canal e a gente vai voltar para ele, no mínimo para esse livro aqui, apresentar esse livro aqui para vocês. E além dele, o Althusser se baseia também na obra desse grande autor italiano chamado Antonio Gramsci. Aqui do Gramsci eu tenho esse que é um dos clássicos dele, que é o Maquiavel, a Política e o Estado Moderno. Livraço, calhamaço, preciso ler esse livro aqui. Então, o Althusser, nesse livrinho dele, se baseia muito nas ideias do Gramsci e também do Spinoza, além, obviamente, do próprio Marx. Então, nesse livro aqui, qual é o ponto principal? Que ele vai além da tese de Marx, ou da visão de Marx para o exercício do poder. Então, se Marx via muito o Estado utilizando os aparelhos repressores, né, a polícia, a violência, né, os aparelhos repressores do Estado tinham uma centralidade nessa visão de Marx, o que o Louis Althusser traz aqui como um diferencial, como um acréscimo a essa teoria, é um destaque para os aparelhos ideológicos do Estado. Ou seja, o poder ele se exerce primeiro na mente das pessoas, para depois se exercer nos seus corpos, muitas vezes. Então, é necessário que você introduza, que você internalize a ideologia dominante para impedir que haja justamente as revoltas e as revoluções. Então, é isso que o Althusser lida aqui, nesse livrinho. E um dos aspectos que ele trata aqui é justamente o papel da escola, por exemplo. Como a escola ela é montada, ela é construída para introduzir essa mentalidade do dominante em todas as classes. Ele introduzir a mentalidade do dominante na mente dos dominados. Então, para que esse domínio seja exercido até dentro da própria pessoa, interiormente, antes que ela tenha que ser exercida através da violência dos aparelhos repressores. Então, esse é o papel dos aparelhos ideológicos do Estado aqui. Então, muito interessante esse livro. Claro, uma tese super controversa, mas uma tese que merece respeito, inclusive, porque até hoje ela circula, ela ainda ronda, ela ainda fundamenta muitas discussões sobre como o poder é exercido pelo Estado sobre a sociedade. Então está aqui, talvez uma das grandes obras, grandes no seu conteúdo, no seu poder, na sua significação, mas pequeninas na sua forma. Isso é o que eu acho que é o tom dessa série que eu quero trazer aqui para o canal, que são pequenas grandes obras, pequenos grandes clássicos da política. Esse certamente é um deles. Então, foi isso, nossos 8 livros lidos, aí mais 8 livros, né, nossa segunda parte, nosso Panorama Literário 2023, mais 8 livros, e aí uma série de outras referências, como eu sempre digo. A ideia desse vídeo aqui é sempre trazer um grande cardápio de sugestões de leitura para vocês. É isso, eu queria agradecer muito ao tempo de vocês, como eu sempre agradeço, né, o tempo, como foi falado aqui,
certamente é uma das coisas mais importantes que nós temos e temos que cuidar bem dele. Então, se você dedicou seu tempo a ver esse vídeo, cabe a mim agradecer da melhor forma possível. Então, se ligue, fique aqui ligado no canal. A parte 1 já está disponível, a parte 2 essa já está também ficando disponível aqui no canal. Se você não viu ainda, veja as 3 partes do nosso panorama literário de 2022. Lá nós temos 30 livros, além das referências que a gente sempre cita. Então tem muito livro lá no panorama de 2022. Esse aqui é a nossa segunda parte do panorama de 2023. A primeira parte já está também aqui no canal, tudo linkado aqui na descrição. Além disso, no próximo domingo, a gente vai ter a parte 3 desse panorama literário de 2023 e também o top 10, os 10 melhores livros lidos em 2023. Alguns eu acho que já ficou aí a dica de que estarão lá no nosso top 10. É isso, gente. Então, se você não se inscreveu ainda no nosso canal, por favor, considere a possibilidade de se inscrever aqui no canal, se você gosta desse tipo de conteúdo. Se gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Se gosta desse tipo de conteúdo, de dicas de livros, de discussão sobre livros, considere seguir a gente também lá no Instagram com o @prazer em conhecer Lipe, seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. Então curtam o vídeo, ajuda esse vídeo a chegar aí a mais pessoas, dá aquela curtida. Permanece aqui no canal, se inscreve no canal, não custa nada, é gratuito, então se inscreve também, ajuda muita gente no canal. E segue a gente lá no Instagram, no @prazer em conhecer Lipe, seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. Então é isso, gente. Agradecer a vocês e lembre-se, a busca nos une. Um abraço.